Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol Robin e hoje eu tô aqui para falar sobre essa maravilha de mangá The Ghost in the Shell. Aqui é o Alex, Aqui é a Miki, eu sou a Carol Robin, O meu nome é Vanessa, do canal Marca Páginas. do canal Marca Páginas, canal Marca Páginas. Sejam muito Então, conhecidos. almoçar E esse daqui foi a indicação da Carol, Então, gente, eu adquiri The Ghost in the Shell, na verdade numa loja física, no Shopping Dom Pedro, a loja Leitura. Tava mais ou menos o mesmo preço se eu tivesse comprado online. Essa aqui é a edição com a capa normal, né, capa molinha, mas eu sei que tá saindo, ou já saiu, bom, não me lembro, tá pra sair, digamos assim, a edição com capa dura. Essa edição aqui foi lançada pela editora JBC, né, uma editora especializada em mangás. É a mesma editora que está cuidando dos lançamentos, relançamento, né, no caso, dos Cavaleiros do Zodíaco, que eu estou fazendo a coleção, e do Sentia Show também. Então, essa aqui é minha edição, ela vem com a sobrecapa, enfim, jacket, jaqueta, tem vários nomes isso aqui. Tem escrito em japonês, né, conforme a versão original que saiu. E dentro do mangá, que é assim, né, nós temos a tradução do que estava escrito nas orelhas, na capa e tudo mais. Então assim, gente, é um mangá, eu não sei se isso vai acontecer, eu tô suspeitando que talvez isso aconteça, que muitas pessoas classifiquem isso aqui como distopia ou pós-apocalíptico. Só que eu não concordo com isso. Vou lá explicar pra vocês. Não é distopia porque aqui não tá falando de nenhuma forma de governo obscuro, assim, que as pessoas acham que tá tudo bem. Não. Aparentemente é o mesmo tipo de governo que a gente sempre tem, com seus prós e contras, pontos positivos, pontos de corrupção, enfim. Não é uma história de pós-apocalipse, porque aqui está mencionando que teve uma guerra nuclear, essa história se passa em 2029, só que o mundo não acabou, né? Teve guerras, o autor supõe que houve guerras, né, no futuro, só que não algo que chegou ao ponto de destruir a humanidade e começar do zero. Então, essa história é uma história futurista, e ponto final. Mas necessariamente, essa história começa, tem data, né? Cada capítulo tem uma data que constando. Começa em 5 de março de 2029. Então, o que acontece? Existe um grupo de pessoas que têm formação militar, formação tática, enfim, e eles são consideradas por uma mulher, vou dizer mulher a princípio. Anotei o nome aqui, gente, porque eu não sei se vocês perceberam, eu sou péssima com nome japonês. O nome dela é Motoko Kusanagi, acredito que seja assim, mas todo mundo chama ela de Major. Essa mulher, então, ela lidera um grupo de homens e eles participam de vários tipos de missões contra cyberterrorismo, corrupção, grandes corporações agindo de forma ilegal, enfim. E eles, no início da história, eles são um grupo independente. Mas aí eles se tornam um grupo legalizado, eles passam a ser chamados de Seção 9. Eles agem juntamente com o chefe deles, né? Que a Major fala que ele é o cara de macaco. Ele parece um macaco mesmo. Só que o nome dele é Aramaki. E eu sempre falo Arakami, não sei porquê. Na verdade eu sei porquê, porque eu não sei falar nome estrangeiro. Ele é o Aramaki. Então, a cada capítulo, ele chama esse grupo e sempre tem uma missão muito diferente. Então, eles passam por diversos tipos de situações, umas mais graves do que as outras. Tem muita reviravolta nesse mangá, assim, nunca acaba do jeito que você espera que vai acabar. Então, ele é muito dinâmico. E passam por vários vilões, né? Ministros, hackers, grandes corporações. E o maior desses vilões,
na verdade não o maior vilão, assim, o maior problema ou o que teve a consequência maior é uma... Nossa, eu vou ter que usar bem entre aspas, viu, gente? Entendo que tem aspas infinitas aqui. É uma pessoa chamada Mestre dos Fantoches. Ele causa uma reviravolta tremenda na história, assim, termina do jeito que você não imagina. E o final é muito bacana. Tanto assim que eu nem sei se o filme, né, esse novo filme que vai estrear em março, vai conseguir captar essa essência. Por quê? É um mangá que fala muito de aventura, mas principalmente ele trata muito de filosofia de vida mesmo, são conteúdos bem profundos. Então, o mangá, ele é muito bonito, o traço, eu não sei como pronuncia, viu, gente? O autor é o Shiro Masamune, o traço dele é muito bonito mesmo. O mangá em si é muito detalhado, as falas são muito legais, e existem notas, como se fossem notas de rodapé, do próprio autor comentando as coisas. Então, assim, tem um armamento que ele desenha. Ele fala, essa arma aqui eu me baseei numa submetralhadora número X. Mas imaginem que ele tem uma cápsula assim, a bala fica aqui. Ele dá informações técnicas do que ele está falando. Então, assim, é um cara que ele tem muito conhecimento de biologia, de genética, de armamento, treinamento tático. Parece ser um autor de conhecimento muito múltiplo e profundo. E também de filosofia, né? Dá a entender também que ele manja muito desse aspecto. Então, assim, o que eu quis dizer com tudo isso, simplificando, Ghost in the Shell é uma história muito dinâmica, é uma história violenta, não aconselho para menores de idade, não só pela questão da violência, mas espera você ficar um pouco mais velho para entender a mensagem desse mangá, que é bem profunda. Ele questiona muito qual que é o limite da vida, o que é a vida final. Então, assim, a Major, ela é uma mulher, entre aspas, porque na verdade ela é uma ciborgue. Então, o ciborgue, nessa definição do autor, ele é uma coisa entre o ser humano e entre o robô. Nessa sociedade aqui de 2029, é comum que as pessoas mudem de lugar somente, né? Tipo assim, você tá morrendo fisicamente, você translada sua memória, sua consciência para um corpo mais durável, mais permanente. Outras pessoas, os mais velhos aqui nessa história, eles não aceitam esse tipo de coisa, tem meio que um tabu. Só que daí eles, por exemplo, mudam as pernas para ficar mais resistente, o braço para ter mais força, enfim. E a Major, ela é uma ciborgue. Sinceramente, eu não entendi até que ponto ela é uma ciborgue, o que de aspecto humano ela tem e o que de aspecto cibernético, robótico ela tem. Isso cria uma confusão tão grande, gente, porque assim, e é muito divertida, porque você olha o personagem e você pensa, tá, isso aqui é humano, é robô ou é ciborgue? Não fica tão claro assim. Quem leu o mangá talvez não concorde comigo, mas assim, eu li, também não quero dizer que a minha opinião tá certa, eu sou errada. Mas assim, eu li 2 vezes e a primeira vez eu pensei, nossa, mas quem que é humano aqui nessa história? A segunda vez você começa a ver as entrelinhas e eu vi, né, eu particularmente vi que o autor quer realmente deixar você confuso nesse sentido. Então tem assim, tem o Aramaki, né, que é o chefe de todos, eu acho que ele é humano. A Major, a Motoko, ela é um ciborgue, até que ponto ela é ciborgue eu não sei. Ela tem relacionamento amoroso, tem relacionamento sexual, ela come, ela tem pensamentos humanos, enfim, tem dilemas morais, é muito humana. Mas a cabeça dela, por exemplo, é de titânio, lá cita, né? Tem o Batou, eu não sei se é assim que fala o nome dele, mas é um personagem muito legal. Diria até que é o meu segundo personagem preferido desse mangá. O Batou é um homem que você vê, né, claramente nele, ele tem os olhos robóticos. Então ele também é um ciborgue, porque ele já tem uma coisa modificada. E tem o Togusa. O Togusa, ele é chamado de um novato. Eu não sei, eu não faço ideia se ele é humano ou não. Mas assim, ele é chamado de novato porque ele é um ex-policial e ele foi convocado, né, pela Major há pouco tempo. Então assim, ele está se adaptando aos métodos desse grupo ainda.
E ele faz umas burradas de vez em quando, sabe? Mas ao mesmo tempo ele tem uma família. E eu penso, nossa, um ciborgue tem como ter uma família? Não sei. Tem horas que eu acho que ele é humano e tem horas que eu não acho. E é confuso. Só que é muito divertido. E tem outros também, só que eles aparecem menos. O ciclo, né? A história em si gira em torno do Arakami, da Major, do Batou e do Togusa e dos vilões. São os que aparecem mais. Então, assim, essa história, essa entrelinha de limite da vida, fica bem mais pesado quando você vem aqui no capítulo Bye Bye Clay, que é o capítulo, capítulo 9, que é quando você vai ver assim com mais evidência essa história em torno do Mestre dos Fantoches. Lá você começa a se questionar muito mesmo em relação ao que é a vida atual não, o que é a vida realmente. E é estranho você pensar nisso porque assim, essa obra, né, The Ghost in the Shell, foi publicada entre 89 e 90 e fala de 2029. Então, tem coisas, por exemplo, a mega era da internet não tinha começado ainda. Tem coisas que você lê aqui e você fala, nossa, isso aqui é tão plausível, isso aqui é tão problema da atualidade, sabe? Até os dilemas que acontecem aqui. Você pensa, nossa, dá a sensação que isso aqui está acontecendo, sei lá, amanhã, de repente. Mas imagina você escrever isso, né, nos anos 80. Foi uma sacada muito grande. E ele conseguiu fazer de uma forma muito, muito realista os dilemas que acontecem aqui, sabe? É nesse sentido que eu tento mostrar para vocês que as questões humanas, as questões da reflexão sobre a vida são muito interessantes nessa obra. E que de repente vale a pena, se você é muito jovem, esperar um pouquinho para ler. Essa edição aqui no Brasil e outras que estão sendo lançadas em outros países, ela tem páginas censuradas pelo autor. E, pelo que todo mundo está falando, não interfere na narrativa. Eu, sinceramente, nem fiquei com vontade de procurar na internet o que foi censurado. Talvez seja uma sacanagem, né? Enfim. Mas eu não tive vontade porque, sei lá não, né? Vou explicar. Eu sou das artes visuais e a gente tem uma noção da arte, assim, nesse sentido que ela é contínua, não existe obra finalizada. O autor ele tem pleno direito de modificar a obra dele, retirar coisas, acrescentar coisas, etc. E eu tenho muito essa noção aplicada à literatura também. Então, assim, pra mim não tem problema nenhum se um autor, né, por consciência, por vontade própria, ele vai lá e tira algumas páginas e fala, não, sem essas 3 páginas, por exemplo, a minha obra fica finalizada. Pra mim não me incomoda, sinceramente. Tem outros personagens que são muito engraçados, assim. Eu não sei como que vai ser a versão no cinema, se vai focar mais na ação, no drama, mas tem muita coisa engraçada nesse mangá. Então, a parte mais engraçada são os que aparecem os fushikomas ou futikomas, não sei como falar isso, que são os robozinhos deles. Eles são muito engraçados, eles são meio que sentinelas, meio que máquinas de transporte também, eles ajudam, mas é tão engraçado a personalidade deles, porque eles são meio que personalidade de criança, sabe? Então, tô até conversando esses dias, né? O capítulo que eu mais gostei é um capítulo super curtinho, que chama, deixa eu ver aqui, Megatech Machine. É o capítulo que gira em torno desses futikomas. Imagina que eles de repente decidem fazer uma greve, uma rebelião contra os donos, né, os mestres deles. É muito engraçado. Só que ao mesmo tempo você fala, nossa, é engraçado, mas é pesado a mensagem desse capítulo em específico. É o mais curto, só que é o que eu mais gostei. A última coisa que eu gostaria de falar pra vocês, né, era um vídeo que eu queria deixar bem curtinho, mas acho que eu não consigo deixar tão curto. O título, The Ghost in the Shell. Quando eu falei pro meu noivo que eu queria comprar esse mangá específico, que eu tava interessada, ele falou, né, nossa, isso parece tipo The Ghost in the Machine, Fantasma da Máquina, que é um conceito de um outro livro que a gente tem aqui em casa.
Eu falei, nada a ver, né? Shell é concha, machine máquina, né? Mas ele falou, não, mas é no sentido de exoesqueleto, né? Uma tecnologia, porque tecnologia é tudo aquilo que está fora do corpo e você usa para alguma coisa. Seria uma metáfora entre a concha e a máquina. E aí, lá pelas tantas aqui no livro, tem uma nota de rodapé, né? Não é bem uma nota de rodapé, é uma nota que o autor coloca, que ele fala que ele lê um livro chamado The Ghost in the Machine. Eu falei, nossa, caramba, meu noivo tava certo, né? Então, assim, pra quem tiver interessado a pensar sobre essa coisa do fantasma da máquina, leia também esse livro aqui, Tábula Rasa, A Negação Contemporânea da Natureza Humana. É um livro de psicologia e filosofia. O autor Steven Pinker, ou Pinker, não sei. E eu posso deixar aqui na descrição para vocês. É uma análise de como a nossa sociedade atual está, mas a partir de fatos do passado. Então ele analisa três mitos em torno da consciência humana, da condição humana. O primeiro seria a tábula rasa, né? A ideia de que a gente nasce sem nada, a gente aprende tudo a partir das experiências dos outros. A ideia do bom selvagem, que a gente nasce com tudo já pronto, tudo bom, e é a sociedade que nos corrompe. E o último, que é o que eu quero chamar a atenção para vocês, o último mito seria o fantasma na máquina. Não vou dar tanta explicação assim, eu vou deixar de curiosidade para quem quiser ler. Gente, simplificando tudo, né? Vamos direto ao ponto. The Ghost in the Shell é um mangá muito bom. Eu sei que ele tá carinho, né, atualmente, mas ele tem uma qualidade muito boa de história, de enredo, de gráfico. Essa edição da JBC tá muito legal também. E é uma edição, assim, que até onde eu procurei, ela se mantém bem fiel à proposta original do autor. Então, vale a pena sim. Dou a dica, economiza um pouquinho, deixa de comprar uma coisa ou outra, né? E foca nesse aqui. Lembrando que em março tem filme estreando com a Scarlett Johansson no papel da Major. E também tem um filme que é animação, né? Um anime, que é The Ghost in the Shell, O Fantasma do Futuro. Se não me engano, é assim que se chama. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, ajudem o canal, se inscrevam, compartilhem e comentem. A gente se vê logo. Até mais!